caros excêntricos, nem tudo são flores. E talvez essa seja a primeira vez aqui no clube que nós vamos descer o pau em um filme. Nós geralmente preferimos trazer recomendações para vocês do que assistir, e não o contrário, mas o nível da minha indignação foi autossuficiente e eu decidi compartilhar com vocês. Mas antes de começar, não se esqueçam de que teremos vídeos todos os dias nesse mês de outubro. Além do Halloween, dia 31 de outubro, também é o aniversário de 1 ano do clube. E nós estamos comemorando essa data pelo mês inteiro com vocês. Então eu peço que, por favor, nos ajudem a engajar o conteúdo desse mês. A sua inscrição, seu like, o seu comentário e a sua maratona aqui no canal são muito importantes pra gente. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos à primeira sessão de lamentações do clube. Eu sou a Ana e eu estou pronta para reclamar muito hoje. Eu confesso que eu não sou do time que curte muito remakes e precisa ter algo extraordinário para me despertar a vontade de assisti-los. No caso de Convenção das Bruxas de 2020, tinham 5 coisas que me saltavam aos olhos: figurina e maquiagem impecáveis, Guillermo del Toro na produção, Anne Hathaway, que é o amor da minha vida todinha como a vilã, e a brilhante, maravilhosa, magnífica Olivia Spencer como protagonista. Tinha como dar errado? Tinha sim. Então eu fui com essa sede ao pote, tendo uma lembrança nostálgica do original de 1990 e que eu assistia na sessão da tarde quando criança. Mas enquanto eu assistia, parecia que eu estava comendo os feijões mágicos de Harry Potter, porque eu tinha caído numa cilada. E aí eu lembrei e descobri algumas coisas. Eu descobri que, na verdade, o filme de 1990 também é bastante ruim. E eu nunca deveria ter reassistido ele na vida adulta, porque foi isso que eu fiz depois de assistir Convenção das Bruxas, o remake. E segundo, como poderiam ter gastado tantos milhões de dólares em algo tão ruim? As duas adaptações para o cinema de Convenção das Bruxas são baseadas no romance de fantasia sombria infantil do escritor britânico Roald Dahl, de 1983, The Witches. A história original é narrada a partir da perspectiva de um menino inglês de 7 anos não identificado, que vai morar com a sua avó norueguesa depois que seus pais morrem em um acidente de carro. O menino adora todas as histórias da avó, mas fica especialmente fascinado pelas histórias que ela conta das bruxas da vida real, que ela diz serem horríveis demônios femininos que odeiam crianças e procuram matá-las. Então a avó diz ao menino como reconhecê-las. Uma bruxa de verdade se parece exatamente como uma mulher comum, mas há maneiras de se dizer que ela é uma bruxa. Bruxas de verdade têm garras ao invés de unhas que escondem usando luvas. São carecas e por isso usam perucas, têm pés quadrados sem dedos que escondem usando sapatos desconfortáveis, têm olhos com pupilas que mudam de cor, saliva azul que usam para fazer tinta e narinas grandes que usam para farejar crianças. Para uma bruxa, uma criança cheira a cocô de cachorro fresco. Quanto mais suja uma criança, menor a possibilidade de uma bruxa farejar ela. Entre a história original e as duas adaptações para o cinema, poucas coisas mudaram, exceto algumas coisas ali no início da história, mas nada de substancial. Talvez a maior dessas mudanças seja no remake de 2020, onde a família protagonista que é vítima das bruxas é uma família negra do sul dos Estados Unidos e não mais uma família norueguesa e britânica. Mas no geral, o enredo é o mesmo. Um menino que perde os seus pais e vai morar com a avó, que conta pra ele essas histórias assustadoras de bruxas que odeiam crianças e que não são mulheres, mas sim demônios disfarçados em roupas caras. E ao tentarem fugir das bruxas, eles acabam no mesmo local em que elas estão fazendo uma convenção para elaborar um plano de eliminação em massa de todas as crianças do mundo. E a nova versão de A Convenção das Bruxas parece não fazer absolutamente nada para tentar remediar os problemas embutidos na escrita do Dahl, que foram passadas para a primeira versão do filme de 1990. Os roteiristas optaram por não retrabalhar substancialmente essa história que tem tantos problemas. Não existe subversão nenhuma aqui. E a gente precisa levar em consideração que a maior problemática de A Convenção das Bruxas está no autor em si e nos preconceitos que ele carrega para dentro da sua obra. Roald Dahl, que faleceu em 1990, se dizia antissemita até o fim da sua vida. E ele já deu declarações dizendo que até o monstro do Hitler deveria ter motivos o suficiente para perseguir os judeus. E sim, esse cara era um dos autores de histórias infantis mais famosos da Inglaterra e saía dizendo essas barbaridades publicamente. Parece que todo o país tem um Monteiro Lobato que merece. E o antissemitismo que o Dahl professava é diretamente relevante para a Convenção das Bruxas, uma história que fala explicitamente sobre a detecção de impostores no meio da sociedade. Esse é um tema bastante recorrente nas conspirações antissemitas, que levou na sua forma mais extrema
extrema a ideia de que o povo judeu se esconde à vista de todos enquanto essencialmente dominam o mundo. E tanto na história original quanto nas duas versões que foram para o cinema, as bruxas se escondem à vista de todos, se disfarçando de mulheres comuns. Mas as pistas que podem revelar as suas verdadeiras identidades também são codificadas como antissemitas. Elas são carecas sob as suas perucas, têm mãos e pés de réptil e narizes grandes que se expandem quando farejam uma criança. E como se não fosse o suficiente, a grande bruxa alta também fala com um sotaque alemão, que pode facilmente ser interpretado como Yiddish. E nós precisamos lembrar que os antissemitas exageraram demais nas características dos judeus no decorrer dos anos, os ridicularizando pelos seus traços. O filme de 1990, infelizmente, perpetuou todos esses preconceitos enrustidos. E eu esperava muito que essa nova versão se esforçasse para afastar as suas bruxas desse estereótipo. Se não, qual seria o motivo da sua existência? Mas não existe nenhuma tentativa para remover as partes discriminatórias da história, exceto os narizes. Mesmo assim, há muitos códigos antissemitas transferidos. Ao mesmo tempo, essa adaptação tenta sinalizar ali um compromisso com a diversidade, quando troca a família norueguesa da história original para uma família negra no sul dos Estados Unidos nos anos 60, para serem os protagonistas dessa história. E é exatamente nesse momento que a nossa cabeça buga, porque como podem essas duas coisas coexistirem num mesmo filme? É muita incoerência. E talvez seja essa falta de percepção sobre os simbolismos do filme seja o motivo de tudo nessa nova versão de A Convenção das Bruxas parecer tão desequilibrado. A quantidade de efeitos especiais deixa tudo muito forçado e a gente também não pode se esquecer do Bruno, o personagem que sofre gordofobia do início ao fim nas 3 versões da história. Por fim, como se não bastasse, a versão dos Emmets conseguiu ofender até os portadores de deficiência física, quando ele decidiu que seria uma boa ideia trocar as garras das bruxas por mãos com 3 dedos, se assemelhando à mão dividida como é popularmente conhecida. Quer dizer, a cada minuto só piora, e eu nem falei sobre as boas camadas de misoginia que tem nessa história. Verdade seja dita, o mundo poderia ter ficado sem essa adaptação, porque em 2020 essas questões jamais passariam batidas, e é por isso que esse filme foi escorraçado pela crítica. Nesse caso, se não for para subverter, é melhor não existir. Apesar de ter lido muitas críticas que só conseguiam elogiar no filme a performance da Anne Hathaway, eu confesso que eu estava incomodada demais com toda aquela situação que eu não consegui nem prestar atenção na atuação dela. E sobre a Olivia, a direção passou longe de conseguir tirar o melhor que ela tinha para dar. E eu fiquei tão desgostosa, gente, mas tão desgostosa, que eu não consegui parar nem para apreciar a maquiagem e o figurino do filme. E quem me conhece sabe que essas são uma das minhas partes favoritas. Então, quer dizer, uma catástrofe total. A Convenção das Bruxas é o retrato nítido de um homem branco, rico, de 70 anos, que acredita que tudo vai ser relevado desde que ele coloque a cota para negros no seu filme. E me choca ver que o diretor de Forrest Gump e o diretor de Labirinto do Fauno tenham conseguido fazer algo tão medíocre. Eu esperava mais, muito mais. Tchau. Gente, é muito ruim, gente. Eu me senti, assim, ofendida assistindo, assim.